Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha, extermínio iminente, parte 40, capítulo 406. Inicialmente Shisui pretendia avançar para avaliar a situação e confirmar se era seguro antes que Yan trouxesse o grupo principal, mas antes mesmo que pudesse expressar a sugestão, Yan o interrompeu. Desnecessário. Vamos prosseguir diretamente. Sem mencionar que a tinha poucos motivos para causar problemas naquele momento, mas mesmo que tentasse algo, Yan não tinha medo dele. Se a trouxesse poucas pessoas, elas não representariam uma ameaça. Se trouxesse muitas, ainda assim não conseguiriam impedir Yan de ir embora. Sim, senhor. Yan transbordava confiança, imperturbável diante da possibilidade de Komogakure tentar algo. Shisui só pôde engolir suas preocupações e segui-los obedientemente. Contudo, os olhares de ambos se tornaram mais atentos. Um começou a examinar os arredores com vigilância redobrada, enquanto o outro fixava um olhar vigilante em Mabu e Samui. No momento em que Komogakure demonstrasse o menor sinal de intenção hostil, a atenção de Shikaku também se voltou para Mabu e Samui, mantendo-se constantemente vigilante em relação às duas mulheres enquanto se preparava para entrar em combate ou fazê-las reféns se necessário. Esses momentos de tensão eram um aspecto inevitável de qualquer reunião de alto nível. Mabu e Samui tinham plena consciência de que estavam sendo observados. Mesmo assim, demonstraram uma compostura impressionante. Mesmo sob esse intenso escrutínio, eles não puderam deixar de sentir um lampejo de respeito por Yan. Sabiam que o Raikage havia chegado cedo justamente para se precaver contra a possibilidade de Konoha armar alguma cilada ou tramar algo. Afinal, cautela era fundamental. Nunca se sabia se o adversário poderia apunhalá-los pelas costas para obter algum benefício. Em nítido contraste, Yan parecia totalmente indiferente a tais precauções, aproximando-se abertamente sem subterfúgios. O olhar de Mabu em direção a Yan tornou-se sutilmente mais brilhante. Até mesmo Samui, cuja impressão dele não fora das melhores, sentiu seu semblante suavizar um pouco. Às vezes, as mulheres eram criaturas peculiares. Um pequeno fator externo podia levá-las a formar uma impressão extremamente negativa de você. No entanto, uma ação insignificante e não intencional podia, com a mesma facilidade, alterar a percepção delas ou reforçar a impressão que elas tinham de você. Lord Raikage, o grupo de Konoha está se aproximando. São poucos os seus integrantes. À distância, os guardas do Raikage já haviam avaliado a situação e prontamente a relataram a A assentiu brevemente com a cabeça. Envie um esquadrão para manter vigilância constante no perímetro. Ao primeiro sinal de qualquer atividade incomum, soe o alarme imediatamente. De seus 2 esquadrões de guarda, A decidiu destacar um para patrulha e serviço de sentinela, mantendo o outro ao seu lado para proteção pessoal. Com o retorno de Mabu e Samui, ele detinha uma vantagem numérica. Contudo, em termos de força bruta de combate, o Raikage não achava que eles estivessem em desvantagem. Liderando seu grupo até o ponto de encontro combinado, Yan não deu atenção aos guardas do Raikage dispersos ao redor para reconhecimento e serviço de alerta. Ele esboçou um leve sorriso. Eu não esperava que o Raikage fosse mais rápido do que nós. Este velho também chegou há pouco tempo, respondeu A, começando com uma mentira descarada. Se alguém acreditava ou não, era irrelevante. O importante era expor sua posição. Lord Raikage. Mabu e Samui fizeram uma reverência respeitosa antes de se posicionarem ao lado de A. Vamos sentar e conversar. Por favor. A já havia preparado tudo necessário. Cadeiras, uma mesa e chá fresco. Embora o mundo ninja não possuísse itens como anéis espaciais, eles tinham pergaminhos de selamento, que serviam como substitutos funcionais para armazenamento. É verdade que o custo de usar tais itens era um tanto proibitivo, o que impedia os ninjas comuns de utilizá-los casualmente. Mabu retomou com naturalidade seu papel como secretária do Raikage. Ela se adiantou para servir o chá preparado, colocando xícaras em ambos os lados da mesa. Yan e A sentaram-se frente a frente. As sobrancelhas grossas e semelhantes a lagartas de A se contraíram. Eu nunca imaginei que nós dois iríamos sentar juntos para tomar chá. Nem imaginava que um sujeito tão rude como o Raikage pudesse apreciar a cerimônia do chá, comentou Yan, pegando sua xícara e tomando um gole delicado. Ai. A que acabará de levantar sua própria xícara, engasgou antes mesmo de conseguir beber. Atrás do Raikage, Mabu e Samui se esforçavam para não revirar os olhos. As expressões de Yan, Shisui, Itachi e Shikaku oscilaram momentaneamente antes de retornarem rapidamente à neutralidade. Rachadura. A xícara de chá se estilhaçou nas mãos de A, chá escaldante escorreu por sua palma. Aparecia furioso, com o punho cerrado, rugindo. Uchiha Yan. Se você fosse da minha vila, eu te daria uma surra só por esse comentário. Felizmente não sou de Komogakure. E claro, você não conseguiria me vencer de qualquer maneira. Então, poupe seu fôlego. Nenhum de nós é do tipo que fica sentado em silêncio saboreando o momento. Vamos deixar o chá de lado e ir direto ao assunto. Tomar chá durante uma reunião com outras pessoas era uma coisa, mesmo que não se entendesse o motivo. Mas tomar chá com você, Raikage? Isso era realmente difícil de engolir. Uma pessoa não entendia nada sobre o assunto e não tinha o menor interesse na cerimônia do chá. A outra era uma pessoa grosseira e impulsiva, com um temperamento explosivo. Juntá-las para tomar chá? Não era uma verdadeira tortura? É melhor discutir os assuntos importantes rapidamente, assim todos podem voltar para casa, para suas mães. Ou para aqueles sem mães, para suas esposas. Aqueles sem esposas poderiam encontrar suas namoradas. Pelo menos Yan poderia fazer isso. Quanto a ele parecia estar solteiro há décadas. Se a memória da história original não me falha, esse velho parecia ter algum interesse em Tsunade. Infelizmente, nem mesmo Jiraiya teve uma chance, muito menos o quarto Raikage.
Com um resmungo de desagrado, sacudiu o chá da mão, descartou os cacos de cerâmica e sentou-se novamente, visivelmente contrariado. Cruzou os braços, exibindo com destaque seus músculos desproporcionalmente grandes. O digno Raikage, com sua predileção por trajes de peito aberto. Verdadeiramente único. Será que ter músculos tão grandes confere tamanha audácia? Como Jian foi direto ao ponto, não viu motivo para perder mais tempo com palavras. Ele foi direto ao assunto. A economia de Iwagakure foi severamente impactada pelo início da guerra entre Kerigakure e Sunagakure. Somado aos seus gastos militares excessivos, essa pressão econômica inevitavelmente levará a vários problemas internos na vila. Creio que você entende que quando a pressão interna se torna insuportável e as contradições não podem ser resolvidas internamente, o melhor método é declarar guerra. Iwagakure chegou exatamente a esse ponto. Uma nova guerra pode eclodir a qualquer momento. Quer o Onoki queira ou não, ele será forçado a lutar. Yan assentiu lentamente, sinalizando para continuar. Ele ainda não havia chegado à parte crucial. Que jovem difícil de lidar, resmungou interiormente antes de prosseguir. Se Iwagakure busca resolver suas pressões e conflitos internos através da guerra, seu alvo principal seria, sem dúvida, o País do Fogo. Contudo, Konoha já tomou medidas defensivas, tornando um ataque surpresa de Iwagakure praticamente impossível. Portanto, Onoki provavelmente mudará seu alvo, talvez para as nações menores vizinhas. Declarar guerra, especialmente contra nações menores e suas vilas ocultas, seria desprezível. Também violaria o acordo entre as 5 grandes vilas ninja. No entanto, dado o atual estado turbulento do mundo ninja, ninguém se preocuparia em fazer cumprir tais regras. O momento em que Iwagakure declarar guerra externa será nossa oportunidade. Desejo unir forças com Konoha para atacar Iwagakure juntos. Embora o território da terra seja árido, assim como o da terra do vento, ele possui inúmeros depósitos minerais valiosos dentro de suas fronteiras. Acredito que esses sejam recursos necessários para Konoha, correto? Capítulo 407. Todas essas tais regras e acordos. Bobagem total. Sem falar que ninguém se importa com eles agora. Mesmo que alguém o fizesse, contanto que Iwagakure destrua um pequeno país ou uma vila insignificante, termine o trabalho em tempo recorde e leve embora cada pedaço de recurso, ninguém pode realmente fazer nada a respeito. No máximo, eles vão apontar o dedo e repreender Iwagakure. Se a guerra correr bem, Iwagakure resolve sua crise interna e sai com um lucro enorme. Tudo o que lhes custa é um pouco de reputação. Em comparação com a sobrevivência e a estabilidade da aldeia, a reputação de repente não parece tão importante. Seu pai morreu literalmente por ganância pelas minas raras de Iwagakure e acabou sem um tostão na terra. E você tem a audácia de usar essas mesmas minas como isca para me provocar? Então o Raikage quer apunhalar Iwagakure pelas costas no momento em que eles começarem uma guerra em outro lugar? Apunhalada pelas costas. Yan franziu a testa e corrigiu a frase dita por ele. Só aliados são apunhalados pelas costas. Nem Komogakure nem Konoha são aliados de Iwagakure. Atacá-los não conta como traição. Além disso, temos uma desculpa perfeitamente válida. Foram eles que quebraram as regras primeiro. Eles violaram o acordo primeiro. O Raikage já havia decidido esmagar Iwagakure. Ele só queria arrastar Konoha para o processo para compartilhar a pressão. Quanto à divisão dos lucros, Komogakure não se importava. Ela só queria uma coisa, vingança brutal e sangrenta. Os lucros eram apenas uma forma de calar os mais velhos. Sem benefícios tangíveis, ele não conseguiu convencer o restante da liderança. Eles queriam dinheiro e recursos. Ele queria cabeças. Pense o que quiser. Yan não hesitou. Sob o olhar levemente expectante de ele assentiu. Konoha está disposta a cooperar e formar uma aliança com Komogakure, mas Konoha não tomará a iniciativa. Komogakure precisa dar o primeiro passo. Podemos jogar, mas não vamos servir de escudo humano para você. Konoha jamais aceitará ser o bode expiatório. Eu sei exatamente o que você quer, Raikage. Então Komogakure pode gentilmente se oferecer para ser o para-raios. Então Konoha quer que Kumo absorva toda a atenção dos inimigos no início, enquanto Konoha entra sorrateiramente para os golpes baixos mais tarde. A pele já escura de escureceu ainda mais. Antes que pudesse falar, Yan continuou por conta própria. Raikage, eu sei exatamente o que se passa na sua cabeça, e sei qual é o seu objetivo. É por isso que o pré-requisito para a cooperação é simples. Komogakure se mobiliza primeiro. Se não gostar, finja que esta reunião nunca aconteceu. Resumindo, Konoha ficará feliz em se aproveitar da situação e colher os frutos. Mas ser o responsável por se expor, isso é trabalho de Komogakure. Afinal, você é o quarto Raikage, sedento por vingança. Se você não for o tolo, quem será? Além disso, Kumo e Iwa se detestam há décadas, o que torna como perfeita para ser o grande e brilhante imã de ódio. O lucro comove os corações. Mas Yan não estava apenas em busca de lucro, ele também queria vingança. Na terceira grande guerra ninja, Iwagakure quase dizimou Konoha. Essa dívida não desaparece só porque a guerra terminou. Sim, queria vingança. Yan também a queria. Qual a diferença? Podia dizer isso em voz alta. Yan não podia se dar a esse luxo. E não havia necessidade de dizer isso, ou simplesmente usaria a expressão para negociar melhores condições. Sem chance. Rejeitado categoricamente. Se estamos cooperando, não deveria haver uma cláusula que obrigue um lado a absorver todo o ódio. Não posso aceitar isso. Então não há nada para conversar? Ótimo. Hora do chá então. Você quer a ajuda de Konoha para começar a confusão, mas também quer que Konoha entre na briga primeiro? Não existe almoço grátis. Esqueça atacar primeiro. Yan nem sequer estava disposto a dividir a atenção do inimigo igualmente. Ou Komogakure ataca e absorve toda a agressividade, ou todos nós vamos para casa e fingimos que nunca nos conhecemos. Caramba! Yan, um homem que não demonstrava nenhum interesse por chá, de repente ficou muito concentrado em tomá-lo aos goles, sem mostrar qualquer intenção de voltar a falar. Eu sabia que esse pirralho não ia ceder. Yan, não seja tão ganancioso. Komogakure avança e absorve tudo enquanto vocês da folha recolhem as sobras lá atrás. Isso não é justo para nós.
Não, acho perfeitamente justo. Yan pousou a xícara e esboçou um leve sorriso. Raikage, não se esqueça. Komogakuri veio a Konoha implorando por essa parceria e não o contrário. E se você quer vingança, precisa do apoio de Konoha. Caso contrário, não conseguirá convencer seus próprios anciãos, certo? Porra, será que é mesmo aceitável dizer isso na minha cara? De repente, a teve vontade de começar a xingar. Yan não se importou com o que a estava pensando e continuou. Honestamente, a decisão mais inteligente para Konoha seria cruzar os braços e ficar completamente de fora. A terceira guerra já nos custou muitas vidas. Konoha precisa de anos de paz para se recuperar e crescer. A não intervenção é a melhor política. Mas Iwagakuri ainda deve a Konoha uma conta sangrenta daquela guerra, então concordei em me encontrar com você. Se não fosse por isso, eu nem estaria aqui. Meus termos são inegociáveis. Aceite ou recuse. Se aceitar, ótimo, trabalharemos juntos. Se não, voltamos para casa e fingimos que hoje nunca aconteceu. Então eu tenho que arrastar Komogakuri para a linha de frente e absorver todos os raios só porque quero vingança, enquanto você, Uchiha Yan, pode apunhalar pelas costas e saquear de um lugar seguro porque também quer vingança? Eu queria muito, muito mesmo, começar a praticar swing. Mas ele não podia, ou as negociações iriam por água abaixo imediatamente, e ele poderia até irritar Yan o suficiente para que isso resultasse em uma briga ali mesmo. Se fosse Tsunade, ou qualquer outro membro importante de Konoha sentado à sua frente, talvez engolisse o insulto. Uma pena que tenha sido Yan, e o Yan não engole nada. Não há espaço para compromisso? A perguntou novamente com os dentes cerrados. Nenhum. Yan respondeu com absoluta certeza. Esta é a minha decisão e a decisão do Hokage. Se o Raikage concordar, continuaremos conversando. Caso contrário, esta reunião termina agora. Sim, Komogakuri será o alvo principal, mas não se esqueça, assim que Konoha declarar guerra, Iwagakuri terá que dividir sua atenção e suas forças. Eles não podem concentrar tudo em vocês. Nem pensar que eu acredito nisso. Quem ataca primeiro sempre atrai mais ódio para sempre. Mesmo que Konoha declare guerra mais tarde, o foco principal de Iwagakuri ainda será Komogakuri. Existe uma chance muito real de Onoki ignorar Konoha completamente e atacar Komogakuri com tudo. Afinal, foi Komogakuri quem começou a guerra. Komogakuri atacou primeiro. Acrescente décadas de ressentimentos, e Onoki certamente perseguiria Komogakuri até os confins da terra, deixando Konoha aproveitar cada centavo perdido. Capítulo 408. E quanto à distribuição dos benefícios? Não me diga que vocês, de Konoha, ainda esperam ficar com a maior parte. As narinas já dilataram-se ainda mais, e sua respiração tornou-se rápida e pesada. Era óbvio que ele estava ficando impaciente. Na verdade, ele já estava começando a perder a paciência. Você está aqui para brincar? Distribuição de benefícios? Yan olhou para como se o homem fosse um alienígena. Cada um trava suas próprias batalhas, atacando a terra por diferentes direções. Quaisquer despojos que você conquistar lhe pertencerão naturalmente. Como é que quando chega até você, isso se transforma repentinamente em distribuição de benefícios? Claro, você não precisa ser um gênio para se tornar a sombra de uma aldeia, mas também não pode ser completamente burro. Será que todos os Raikage de Komogakuri desenvolveram seus cérebros dentro dos bíceps? Raikage-sama, o que estamos discutindo é o início de uma guerra, não um ataque de bandidos à terra. De qualquer forma, as condições de Konoha não mudarão. Quanto aos espólios, tudo que você conseguir pegar com as próprias mãos pertence a você, ponto final. Por que esse cara, que geralmente é bem esperto, de repente parece tão confuso? Será que ele está tão furioso assim? Não deveria ser assim. Eu nem sequer disse nada particularmente provocativo. São apenas negociações. Alguém tem que fazer o papel de mau policial. Totalmente normal, não é? Lord Raikage, se ambos os lados concordarem em iniciar uma guerra, os espólios não poderão ser divididos igualmente. Só poderão ser tomados por quem os apoderar. Mabui, o secretário do Raikage, lembrou discretamente a que estava cada vez mais exaltado naquele momento crítico. Com o lembrete de Mabui, parou de repente, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa em todo o seu corpo. Até mesmo seu rosto, que começara a ficar vermelho escuro de raiva, gradualmente voltou ao normal. Ufa, acho que me empolguei um pouco demais. Esse pirralho é muito difícil de lidar, nem táticas brandas nem duras funcionam com ele. Ele praguejou silenciosamente algumas vezes em seu coração. Independentemente do que o Raikage dissesse, Yan se apegava obstinadamente a um ponto. Konoha não tinha absolutamente nenhuma obrigação de se envolver nesta guerra, forçando assim Komogakuri a fazer concessões. Ou Komogakuri se rende e ambas as aldeias cooperam. Vocês atraem um fogo inimigo na frente enquanto nós nos infiltramos por trás e atacamos a casa deles. Ou nos separamos agora mesmo e fingimos que nunca nos conhecemos. É simples assim. Não havia a menor chance de Konoha liderar o ataque ou mesmo atacar ao lado de Komo. Não há espaço para negociação sobre isso. Numa operação militar conjunta desta magnitude, os espólios não podem ser divididos igualmente. Tudo se resume à força individual e à sorte. Esperar que o outro lado divida tudo de forma justa? Impossível. Será que Konoha realmente não está disposta a atacar Iwagakuri junto com Komogakuri? Ainda queria tentar uma última vez. Afinal, o ideal seria que ambas as aldeias atacassem Iwagakuri ao mesmo tempo, forçando-as a lutar em duas frentes. Não. Yan balançou a cabeça firmemente. Konoha jamais concordaria com isso. Podemos condenar Iwagakuri em conjunto, mas declarar guerra juntos? Nem pensar. A posição da vila e a minha própria posição inabalável não mudarão. Faça a sua escolha. Ou cooperamos ou nos retiramos. De qualquer forma, Konoha não está exatamente ansiosa para se envolver nessa guerra. Quem está ardendo em desejo de vingança é você, não eu. Se estivermos falando puramente em termos pessoais, Yan não guardou nenhum rancor contra Iwagakuri nesta vida. Seus pais desta vida não morreram por causa de Iwa, e quanto a vingar o clã, isso seria hilário. Se ele realmente quisesse vingança contra o clã, estaria mirando em Kirigakuri. Que pirralho teimoso.
Eu realmente queria dar um tapa na cara do Yan para ver se ele acordava para a vida, mas esse pensamento não passou de uma fantasia. Se o Raikage ousasse encostar um dedo em Yan, esqueça se o tapa sequer acertaria o alvo. Konoha declararia guerra a Komogakure muito antes de qualquer operação contra Iva poder começar. Esse velho pode aceitar os termos de Konoha em nome de Komogakure, mas Konoha também não pode ficar de braços cruzados o tempo todo. Se vamos cooperar, você precisa mostrar um pouco de sinceridade. Komogakure sangrando e morrendo na linha de frente enquanto sua suposta parceira, Konoha, fica de braços cruzados assistindo ao espetáculo? Inaceitável. Como podia atrair fogo e avançar com as bombas presas ao corpo, mas Konoha também precisava mostrar um comprometimento real. O Raikage não era estúpido, ele apenas tinha um pavio curto. Yan ergueu a mão e girou o pulso casualmente. Claro, assim que Komogakure atrair a atenção de Vagakure para a frente de batalha e o combate começar de fato, Konoha declarará guerra imediatamente e marchará direto para o coração do país da Terra. Dito isso, nos estágios iniciais Konoha permanecerá completamente inativa, precisamos fazer com que Vagakure se acomode. Aceitável. Eu poderia conviver com isso. Se Kuma estivesse lutando por suas vidas na linha de frente enquanto Konoha ainda se recusasse a se mover, isso jamais seria aceitável. Kuma atrai a atenção do inimigo, assim que a maior parte das forças de Vagakure se volta para Kuma e Onoki fixa o olhar no Raikage. Konoha os apunhala pelas costas repentinamente. Isso pegaria Iva completamente desprevenido. Onoki entraria em pânico. Toda a vila mergulharia no caos em ambas as frentes. Espero que Konoha cumpra sua palavra desta vez. Adeu a Yan um lembrete significativo. Yan ergueu uma sobrancelha e retrucou. Raikage, poupe-me do sarcasmo. Entre as 5 grandes vilas ninja, Konoha é a única que realmente valoriza suas promessas. Vocês, especialmente as vilas com o pior histórico de mudanças de opinião, não têm moral para falar. Komogakure também não é exatamente imaculada. A história sangrenta de Konoha sendo apunhalada pelas costas pela sua vila ainda está fresca em nossa memória. Tosse, tosse. Yan inverteu a situação com tanta maestria que a ficou sem palavras. Não deveria ser você a dar essas garantias agora? Em vez disso, você fica desenterrando sujeira do passado? Uchiha Yan, você realmente não segue o roteiro. Historicamente, Komogakure realmente prejudicou Konoha gravemente. Se Como não tivesse sido tão traiçoeira, Senju Tobirama não teria morrido tão cedo. A morte de Tobirama pode ser atribuída diretamente a Komogakure, sem nenhum exagero. Não há necessidade de trazer à tona o passado. Já que chegamos a um acordo, vamos ambos retornar às nossas aldeias e aguardar o momento certo. Nesse ponto, a não queria mais continuar conversando com Yan. Se eles continuassem assim, no momento em que Yan mencionasse novamente a morte de Tobirama, o Raikage perderia toda a sua dignidade. Além disso, embora todas as 5 grandes vilas tivessem seus problemas, quando se tratava de cumprir promessas públicas, a reputação de Konoha era realmente melhor do que a das outras. Todos no mundo ninja reconheciam isso, até mesmo a não podia discordar. O terceiro Hokage pode ter sido um tirano com seu próprio povo e adorado tramar contra seus próprios aliados. Mas essa peculiaridade de sua personalidade trouxe um benefício para Konoha, uma reputação impecável. Entre as 5 grandes vilas, a credibilidade de Konoha era inquestionavelmente a mais alta no mundo ninja. Essa foi uma das pouquíssimas coisas que as pessoas realmente podiam elogiar no terceiro Hokage. Nunca imaginei que Komogakure aceitaria termos tão absurdos. Shikaku ainda achava que era irreal. Isso realmente não parecia algo que Komogakure faria. Afinal, a impressão que todos tinham da como era. Eles nunca se mexem a menos que haja lucro, estão sempre procurando brechas e causando problemas. E sua atitude é sempre de arrogância inabalável. Pedir que eles façam concessões? Capítulo 409. Voltem vocês dois e descansem também. Como vocês ouviram, a vila pode iniciar uma guerra proativamente, tendo Ivagakure como alvo. Agora tudo depende se Onoki está disposto a nos dar uma chance de vingança. O Raikage quer vingança, mas como eu não sentiria o mesmo? Afinal, o dano que Ivagakure infligiu a Konoha durante a terceira grande guerra ninja ainda está gravado no coração de muitas pessoas. Analisando a história de Konoha, com exceção da guerra contra a Megakure, Konoha praticamente nunca inicia guerras contra outros países ou vilas. O problema com a Megakure ocorreu apenas porque Anzo da Salamandra foi longe demais e provocou Konoha diretamente. Após se despedirem de Yan, Shizui e Itachi retornaram juntos às instalações do clã. No caminho, Shizui olhou em volta para se certificar de que ninguém os estava seguindo antes de relaxar. Ele baixou a voz e se inclinou para frente. Parece que os anciãos estão determinados a levar adiante a guerra contra Ivagakure. Itachi ficou em silêncio por alguns segundos. Como disse o ancião, a dor que Ivagakure causou à vila sempre persistiu, e muitas pessoas não conseguem esquecê-la. Se os termos de cooperação com Komogakure permanecerem inalterados, esta será de fato uma guerra de vingança para a vila. Além disso, dada a personalidade do ancião, se o contra-ataque de Ivagakure se tornar muito agressivo, ele certamente será o primeiro a retirar nossas forças da guerra. Quaisquer truques que Ivagakure possa usar, Konoha também pode. Durante a terceira grande guerra ninja, você estava preocupado em ser apunhalado pelas costas por Komogakure, o que o forçaria a encerrar a guerra com Konoha prematuramente. Bem, Konoha também pode fazer o mesmo. Primeiro vamos apunhalá-lo pelas costas, ferindo-o gravemente e de quebra, apoderando-nos dos seus recursos. Então, quando seu contra-ataque fica muito intenso, Konoha se retira. Adeus. Vá em frente e tente invadir a Terra do Fogo enquanto se defende dos ataques de Komogakure. Vamos ver se você, Onoki, tem coragem. As táticas que você já usou antes, podemos usá-las contra você. A intenção original de Konoha ao cooperar com Komogakure para lançar uma guerra contra Ivagakure era vingança e pilhagem de recursos, não lutar contra Ivagakure até o fim. Esse tipo de diversão pode ser deixado para Komogakure. Quando chegar a hora, Konoha se retirará decisivamente.
Então veremos se você, Onoki, terá coragem de enviar pessoas a Konoha exigindo reparações de guerra. Nunca imaginei que teria a oportunidade de lutar ao seu lado no campo de batalha. Shizui parou de andar, sorrindo enquanto levantava a mão. Itachi fez uma pausa por um instante, depois ergueu a mão e cumprimentou Shizui com um toque aqui. Está ficando tarde. Volte e descanse logo. Ao ver a figura de Itachi desaparecer rapidamente, Shizui estalou a língua. A personalidade desse garoto está ficando cada vez menos agradável conforme ele cresce. Eu realmente não sei como o pai está criando o Itachi. Balançando a cabeça, Shizui afastou seus pensamentos aleatórios e correu para casa. Ele estava na estrada havia vários dias consecutivos e se sentia bastante exausto. Descanse bastante, amanhã ele ainda tinha aula preparatória e depois precisava se preparar para ir ao campo de batalha a qualquer momento. Caso a guerra eclodisse como previsto, o clã Uchiha seria, sem dúvida, uma das forças de elite de Konoha. Considerando a personalidade de Yan, ele não mobilizaria um grande número de ninjas civis como bucha de canhão para se envolver em uma guerra de desgaste com Iwagakure. Já era noite alta quando Yan chegou ao prédio do gabinete do Hokage. Você pode preparar algo para comer? Carne grelhada seria o ideal, carne bovina ou de veado serve. Também 2 garrafas de saquê e alguns acompanhamentos. Yan tirou várias notas de 10.000 ryu e as enfiou nas mãos de um membro da Anbu. Sim, Lorde Conselheiro. Os Anbu pegaram o dinheiro e partiram rapidamente. Para outros, conseguir boa comida no meio da noite seria difícil, mas Yan e Tsunade não se enquadravam nessa categoria. Enquanto quisessem, poderiam tê-lo a qualquer momento. Sempre que Yan estava fora da vila, o prédio do escritório do Hokage praticamente se tornava a casa de Tsunade. Quando ele não estivesse por perto, não pegaria bem para ela arrastar Shizune para dormir nas terras do clã Uchiha. Então Tsunade simplesmente permaneceu no prédio do escritório do Hokage. Quanto às terras do clã Senju, elas já estavam em ruínas e inabitáveis há muito tempo. Tsunade era preguiçosa demais para reformá-las. Se Yan não a tivesse impedido, ela provavelmente já teria vendido o terreno. Afinal, as terras do clã Senju estavam localizadas no distrito central da vila, onde os preços dos terrenos eram astronomicamente altos. Por isso, Yan estava considerando se deveriam mudar seus arranjos de moradia. Yan estava de volta e se dirigia diretamente ao prédio do Hokage no meio da noite. Sem que ele precisasse dizer uma palavra, a Anbu avisou proativamente Shizune, que então, como a pequena secretária, foi acordar Tsunade. Afinal, os Anbu não ousariam invadir o quarto de descanso de Tsunade enquanto ela estivesse dormindo para chamá-la. Senhora Hokage, Yan retornou e está esperando por você no escritório. Shizune se vestiu rapidamente pulando sua rotina matinal e correu para acordar Tsunade. Infelizmente, Tsunade estava em sono profundo e não tinha intenção de responder a Shizune. Ela apertou as pernas em volta do cobertor, virou-se e continuou a dormir. Finalmente consegui descansar um pouco. Acabei de pegar no sono. E você está me dizendo que aquele pirralho do Yan voltou e quer me ver? Esqueça. Seja o que for, pode esperar até amanhã. O mundo pode ser vasto, mas dormir é o melhor de tudo. Tsunade estava decidida a fingir-se de morta. Senhora Hokage? Senhora Hokage? Shizune a chamou e a sacudiu, mas Tsunade não se mexeu. Toque, toque. Nesse instante bateram na porta do quarto de descanso. Yan abriu e entrou. Olhando para Tsunade, que fingia estar morta na cama, disse diretamente para Shizune. Não se preocupe, deixe-a dormir. Ela passou por momentos difíceis. Mas já que você está acordado, venha me fazer companhia para comer algo. Carne grelhada, de preferência carne bovina. E saquê. Antes que Yan pudesse terminar, a pessoa que estava fingindo de morta sentou-se ereta num instante, como se seu corpo tivesse molas. Uau! Ela se levantou em um momento. No instante em que ouviu carne grelhada, e saquê, Tsunade despertou completamente. Que se dane o mundo ser vasto e o sono ser o melhor remédio, comida e bebida vem em primeiro lugar. Quando Yan não estava por perto, Shizune a proibia terminantemente de beber, e Tsunade estava com muita vontade de beber. Eu sabia que isso ia acontecer. No momento em que Yan mencionou carne grelhada, Isaki, Shizune pôde prever a reação de Tsunade. E não deu outra, ela disparou como um foguete. Shizune não conseguiu evitar dar um tapa na testa. De repente não estou mais com tanto sono. Já que o Yan preparou comida, vamos comer e beber um pouco antes de começarmos o trabalho. Ela habilmente se livrou do cobertor e, em poucos segundos, estava completamente vestida. Ela até prendeu seus longos cabelos dourados em um único rabo de cavalo, totalmente preparada para devorar carne e beber saquê. Quando se trata de tomar decisões rápidas, ninguém supera Tsunade. Yan levantou a mão lentamente e fez um sinal de positivo com o polegar. Tudo que ele recebeu em troca foi um par de reviradas de olhos de Tsunade. A carne grelhada, os acompanhamentos e o saquê estavam todos dispostos no escritório do Hokage. Após passarem tanto tempo com Yan e Tsunade, os ninjas da Anbu aprimoraram muito suas habilidades nessa área. Capítulo 410. Com bebida e carne na mesa, o que mais você poderia pedir? Uma bicicleta. Tsunade comia como se estivesse em êxtase. Se ela tivesse uma tatuagem no braço inteiro e um facão encostado ao lado da cadeira, pareceria exatamente uma rainha bandida reinando sobre sua fortaleza na montanha. Senhora Hokage, vá mais devagar, por favor, vá mais devagar. Shizune cobria o rosto envergonhada, lembrando Tsunade constantemente disso. Fique tranquilo, ninguém está roubando sua comida. Mas Tsunade estava acostumada a se entregar completamente, especialmente depois de algumas bebidas, e não deu a mínima atenção aos apelos de Shizune. Shizune lançava olhares desesperados para Yan, implorando que ele dissesse algo. Yan apenas sorriu, não tinha intenção de intervir. Faça o que te fizer bem. Não tem mais ninguém aqui. Quem se importa com etiqueta? Em contraste com Tsunade, que devorava enormes pedaços de carne e bebia saquê em grandes goles, Yan e Shizune comiam em um ritmo tranquilo. Enquanto saboreava a carne grelhada, Yan relatou em detalhes todo o seu encontro com o Raikage.
Iwagakuri. Tsunade não disse nada, mas sua expressão dizia tudo. Se tivesse a oportunidade, ela não hesitaria em apunhalar Iwagakuri pelas costas. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, Iwagakuri declarou guerra repentinamente a Konoha e enviou forças massivas para o País do Fogo. As perdas foram enormes e graças às manobras idiotas de certos indivíduos, Konoha terminou a guerra completamente exausta. Durante muito tempo depois disso, Konoha teve que se conter e se comportar. Embora Tsunade não estivesse na vila durante a Terceira Guerra, isso não a impediu de guardar rancor. Muito gratificante. Tsunade esvaziou uma garrafa inteira de sake com uma série de goles ruidosos e, em seguida, entregou a garrafa vazia a Shizune com um olhar de pura felicidade. Parece que o Raikage está absolutamente sedento de vingança pela morte do terceiro Raikage. Caso contrário, ele jamais teria concordado com termos tão ridículos. Komogakuri atrai toda a atenção dos inimigos enquanto Konoha espera o momento perfeito para apunhalar Iwagakuri pelas costas e limpar a bagunça depois. O acordo era extremamente explorador, mas mesmo assim Ai o aceitou. Isso por si só demonstrava a intensidade de seu desejo de vingança. Yan sorriu e disse: se ele não conseguisse convencer Konoha a se juntar a nós e formar uma aliança, o Raikage jamais conseguiria persuadir os demais líderes de Konoha a se voltarem contra Iwagakuri. Por isso, por mais absurdas que fossem nossas condições, ele teve que cerrar os dentes e concordar. Comparado ao lucro, a vingança importa mais para ele. Onoki provavelmente nunca imaginou que Iwagakuri acabaria sendo alvo, ou que Konoha, de todas as vilas, seria responsável por apunhalá-lo pelas costas. O tom de Tsunade era complexo quando ela disse isso. Sob a liderança do terceiro Hokage, a reputação de Konoha no mundo ninja sempre foi excelente. Infelizmente, o preço dessa boa reputação foi que todos se sentiam à vontade para atacar Konoha quando bem entendessem. Todos presumiam que Konoha jamais iniciaria uma guerra levianamente. Mesmo que sofressem enormes perdas, eles as aceitariam em prol do desenvolvimento da vila a longo prazo. Foi precisamente por causa dessa impressão que Onoki ousou redirecionar os conflitos internos de sua aldeia para o exterior através da guerra. Se Konoha sempre tivesse sido tão agressiva e intrometida quanto Komogakuri, linha dura, pronta para provocar outros países e vilarejos, Onoki não teria ousado começar uma guerra tão levianamente. Vamos apenas esperar. Talvez Onoki encontre uma maneira de resolver as contradições subjacentes da vila. Ainda era muito cedo para discutir isso seriamente. Os problemas latentes de Iwagakuri estavam vindo à tona, mas ainda não tinham chegado ao ponto de explosão. Ainda levaria tempo. Antes que algo realmente exploda, tudo é apenas uma possibilidade. Por exemplo, Yan e Ai haviam feito seu acordo, mas se Iwagakuri nunca tivesse entrado em colapso e se Onoki nunca tivesse voltado sua atenção para o exterior e, em vez disso, tivesse encontrado outra maneira de resolver os perigos ocultos da vila sem problemas, então o pacto entre Yan e Ai seria como se nunca tivesse existido. Por hoje é só. Podem comer à vontade. Eu vou para casa dormir. Satisfeito e com os negócios praticamente concluídos, Yan planejava voltar para casa e descansar, observando Tsunade, depois de estar satisfeita e um pouco tonta. Ela definitivamente precisaria de uma longa soneca para se recuperar antes de conseguir se levantar e lidar com a papelada novamente. Litoral ocidental da Terra do Vento. Ao longo da extensa costa, Kirigakuri construiu inúmeros acampamentos, grandes e pequenos. Após pagar um certo preço, Kirigakuri finalmente garantiu uma posição estratégica, planejando usar esses acampamentos costeiros como bases para desgastar Tsunagakuri gradualmente. Embora a organização Akatsuki controlasse Yagura e tivesse pessoalmente arquitetado o plano de assassinato do Daimyo, eles não interferiram muito no rumo desta guerra. Na verdade, Yagura, o Mizukage, nunca havia saído de Kirigakuri. Todo o esforço de guerra havia sido deixado a cargo da própria vila. Rasa tem alguma coisa de avestruz? Terumi Ishifune, o pai da futura quinta Mizukage, Terumi Mei bateu na mesa com fúria. Em Kirigakuri, o status do clã Terumi era comparável ao dos clãs Hyuga e Uchiha em Konoha. Eles eram um dos principais clãs ninja da vila e após o declínio do clã Ozuki, o clã Terumi tornou-se ainda mais dominante. Como Mizukage Yagura nunca compareceu à linha de frente ou assumiu o comando total, Ishifune foi eleito, por meio de uma reunião de alto nível, como comandante de campo para esta guerra. O plano de guerra já havia sido decidido na aldeia durante essas reuniões de alto nível. Primeiro passo, transportar um grande número de ninjas por rotas marítimas até a Terra do Vento. Etapa 2, as forças de vanguarda que desembarcassem assegurariam um trecho do litoral, construiriam acampamentos e, em seguida, avançariam gradualmente para o interior do país, utilizando os diversos acampamentos espalhados ao longo da costa como bases. O plano em si era sólido, mas no momento em que a execução começou, Rasa deu a Ishifune uma boca cheia de merda de rato pura. Entre as 5 grandes nações, a Terra do Vento tinha um ambiente mais hostil, francamente, quase nenhum país em todo o mundo ninja estava em situação pior. Por isso, apesar de ter o maior território, a Terra do Vento era tão miserável que chegava a ser vergonhoso. Mesmo seu vizinho, o País da Terra, estava apenas um pouco melhor. A maioria dos ninjas de Kirigakuri se especializava em liberação de água, e o ambiente desértico suprimia sua força até certo ponto. O que foi verdadeiramente repugnante foi que desde o momento em que as forças avançadas de Kiri, e mais tarde o exército principal, desembarcaram e começaram a construir acampamentos, os ninjas de Tsunagakuri, sob as ordens de Rasa, nunca os enfrentaram diretamente. Em vez disso, eles os importunavam implacavelmente, usando seu conhecimento do terreno e controle sobre o clima para constantemente adoecer e frustrar Kirigakuri. Nos vastos desertos da Terra do Vento, se você tivesse o azar de se deparar com uma tempestade de areia ou qualquer outro fenômeno climático extremo, esqueça as pessoas comuns, até mesmo os ninjas poderiam morrer. As tropas de Kirigakuri viajaram milhares de quilômetros até a Terra do Vento, apenas para serem constantemente emboscadas e hostilizadas, deixando todos exaustos e miseráveis. E como a Terra do Vento era tão árida e seu território tão vasto, Kirigakuri não conseguiu sequer varrer e limpar a área adequadamente.
Se esta fosse a Terra do Fogo, eles poderiam simplesmente forçar Konoha a ceder, não importando os truques que Konoha usasse. Recusam-se a sair para lutar? Ótimo, vamos invadir suas cidades e vilarejos e ver quanto tempo vocês duram. Esse tipo de tática cruel funcionou muito bem contra Konoha. Mas quando o adversário era Sunagakure, era completamente inútil. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 411. Varrendo tudo? Que piada! A Terra do Vento tinha uma população esparsa no início, concentrada principalmente nas regiões de oásis. Todas essas regiões ficavam próximas de Sunagakure, a Vila da Areia, e eram os pontos focais de sua defesa. Isso significava que além dessas áreas, Kirigakure, a Vila da Névoa, não tinha nada além de um deserto infinito e desabitado. Para causar problemas, você precisa de algo com que realmente possa trabalhar. O ambiente era hostil, o clima brutal, e Sunagakure, aproveitando-se de seu conhecimento íntimo de ambos, empregou todas as táticas de contenção, assédio e desgaste. Eles te frustraram ao extremo, deixando você furioso, mas impotente para revidar. A questão mais crítica era que todos os recursos consumidos pelas forças de Kirigakure tinham que ser transportados por milhares de quilômetros através do mar, desde a terra da água. O transporte de recursos não era apenas extremamente lento, como também imensamente complicado. E nesta terra devastada e estéril, esquecida por Deus, que era a Terra do Vento, mesmo que você quisesse reabastecer seus suprimentos através de saques, não havia de onde saquear. Além de alguns minerais enterrados sob a areia, não havia absolutamente nada. Kirigakure realmente precisava desses minerais, mas será que eles poderiam iniciar operações de mineração em meio a uma guerra? Sunagakure ficaria absolutamente encantada se isso acontecesse. Ignorando confrontos diretos nas principais frentes de batalha, eles se baseavam em emboscadas constantes, ataques furtivos e na exploração do ambiente hostil para minar o moral. Um olhar para o rosto corado e as veias saltadas no pescoço de Shifune foi suficiente para perceber o quão frustrado e humilhado ele se sentia. A situação era extremamente irritante. Comandante, estamos com uma grave escassez de vários antitoxinas. O abastecimento de água também é um grande problema. Dentro da tenda de comando, todos olhavam para Shifune com grande preocupação. Ser hostilizado no campo de batalha era uma coisa. O que era verdadeiramente inaceitável era que Sunagakure tivesse recorrido ao envenenamento das fontes de água. Esse foi o golpe mais mortal. A proximidade com o oceano não significava que a água doce fosse abundante. Na verdade, as fontes de água potável eram extremamente escassas por aqui, e agora até mesmo essas haviam sido contaminadas pelos ninjas da areia. O envenenamento já fora catastrófico o suficiente, mas a guerra eclodiu de forma repentina demais. A principal força de invasão não havia concluído todos os preparativos antes de zarparem uma grande demonstração de poder rumo à Terra do Vento. Ao se depararem com o inimigo, perceberam uma dura realidade. Onde estavam os antídotos? Travar uma guerra contra Sunagakure sem antitoxinas adequadas. Como isso foi sequer possível? Que se dane tudo. Por que eles foram condenados a essa situação maldita? E Shifune praguejou baixinho, sua raiva fervendo enquanto batia com a mão na mesa novamente, seu rosto envelhecido sombrio de fúria. Encontrem uma maneira de garantir o abastecimento de água. Depois, ordenem à vila que decifre os venenos de Sunagakure imediatamente e envie os antídotos o mais rápido possível. Caso contrário, podemos cancelar esta campanha agora mesmo e esperar aqui pela morte. Eles nunca haviam considerado o corpo de marionetes de Sunagakure particularmente formidável antes. Agora, no calor da guerra, os ninjas de Kirigakure estavam aprendendo em primeira mão o que significava o verdadeiro sofrimento. Os mestres de marionetes não eram poderosos individualmente, mas quando seu número atingia uma massa crítica e ondas e mais ondas de marionetes invadiam o local, a visão era simplesmente horrível. O problema mais crítico era a falta de antitoxinas eficazes em Kirigakure. Os antídotos padrão trazidos da vila estavam se mostrando lamentavelmente inadequados. Aquela velha bruxa Tio era uma mestre em envenenamento, constantemente desenvolvendo toxinas novas e insidiosas. Os antigos antitoxinas eram inúteis contra essas novas fórmulas. Receio que o tempo não esteja a nosso favor e interrompeu Terumi-mei, com a cabeça latejando de preocupação. Seu clã havia mobilizado forças significativas para esta campanha, e ela própria estava servindo na linha de frente. Purificar a água, analisar a composição de venenos, desenvolver novos antídotos, tudo isso exigia um tempo precioso. E tempo era justamente o que Kirigakure mais precisava. O início repentino da guerra, aliado ao isolamento geográfico singular de Kirigakure. Antes, eles acreditavam que sua localização remota era uma grande vantagem. Afinal, por mais ferozmente que as outras grandes vilas lutassem entre si, Kirigakure nunca era afetada. A vila podia se desenvolver em paz e segurança. Agora, porém, essa geografia única pode não ser uma bênção, afinal. Ser difícil de atacar também significava que lançar um ataque contra os outros era extremamente difícil. Quando conseguissem transportar lentamente as amostras de veneno de volta à aldeia, submetê-las a análises meticulosas por especialistas e, finalmente, desenvolver e produzir novos antitoxinas, todo esse processo de ida e volta já seria tarde demais. O momento teria passado e a situação estaria irreversivelmente deteriorada. Talvez pudéssemos buscar ajuda em outra aldeia, sugeriu Terumi-mei, cuja visão ia além da crise imediata. Konoha, por exemplo. Já que não podemos resolver esses problemas sozinhos, talvez Konoha possa. Não podemos nos esquecer de que Tsunade, a quinta Hokage de Konoha, é aclamada como a maior ninja médica e uma lendária exterminadora de marionetes. Ela também é um antídoto natural perfeito para aquela velha mestra do veneno, Tio. Uma das razões pelas quais Konoha historicamente reprimiu Sunagakure, além da pobreza da areia e de sua força ninja reduzida, foi sua capacidade de neutralizar rapidamente as ameaças representadas pelos mestres de marionetes, particularmente seus venenos. A triste realidade era que enquanto Konoha conseguia resolver esses problemas rapidamente, Kirigakure claramente não conseguia. Konoha? Será que eles concordariam?
alguém na tenda expressou a dúvida coletiva. Buscar ajuda de outra aldeia, especialmente exigindo a intervenção pessoal do seu Hokage. Em meio à sua própria guerra, a ideia parecia improvável. Concorde Konoha ou não, devemos tentar, insistiu Terumimei com firmeza. A menos que todos aqui presentes possam propor uma solução para o nosso dilema atual. Deixe-me também lembrar a todos, está é a Terra do Vento. Mesmo que encontremos novas fontes de água, quem pode garantir que Sunagakure não as envenenará novamente? Eles eram os forasteiros, os invasores. Esperar que o inimigo aderisse a quaisquer noções de cavalheirismo ou honra era pura tolice. Se o método funcionasse, envenenar a água seria apenas o começo. Se necessário, os ninjas de Sunagakure provavelmente ficariam mais do que felizes em forçá-los a ingerir o veneno diretamente. Então, quem irá para Konoha? Perguntou outro hesitante. O enviado diplomático anterior a Konoha havia sido expulso sem cerimônia. Esse incidente levou a inúmeras trocas de farpas entre Kirigakure e Konoha. Implorar por ajuda agora poderia muito bem resultar em uma rejeição imediata. A perspectiva de uma rejeição tão humilhante fez com que todos na tenda de comando baixassem o olhar. Preferiam suportar o sol escaldante e as areias intermináveis dali a viajar até Konoha apenas para serem completamente esnobados. Os olhares percorreram a sala, eventualmente parando em Terumimei. Afinal, foi a proposta dela. Não seria mais apropriado que ela fosse a pessoa a empreender a missão? No fim, Terumimei aceitou a responsabilidade. Ela reuniu uma pequena equipe e partiu para a Terra do Fogo e Konoha. Paralisado por essas inúmeras complicações, o avanço militar de Kirigakure havia se reduzido a um ritmo lento. Por hora, eles só podiam se entrincheirar em uma situação deplorável, perpetuamente em alerta contra os implacáveis ataques e emboscadas de Sunagakure. Até que seus problemas fundamentais de logística e saúde fossem resolvidos, Kirigakure possuía pouca capacidade para qualquer ação ofensiva significativa. Felizmente, as guerras não eram decididas em questão de dias. Do início ao fim, podiam se estender por anos de luta prolongada antes de finalmente chegar a uma resolução. Os problemas que assolavam Kirigakure eram apenas um conjunto de desafios na vasta e complexa tapeçaria desse conflito. A guerra prosseguiu, e seus efeitos continuaram a se espalhar. Não era preciso procurar muito para encontrar evidências. A disparada dos preços de bens e materiais em todas as nações servia como a prova mais clara. Konoha, prevendo tal turbulência, preparou-se antecipadamente estocando vastas quantidades de suprimentos essenciais, o que lhe permitiu estabilizar seu mercado interno. Dessa forma, a aldeia permaneceu relativamente isolada dos piores efeitos. Assuntos além das fronteiras de Konoha, contudo, estavam fora de sua alçada. Estabilizar a economia de uma nação era responsabilidade exclusiva do senhor feudal. Capítulo 412. No escritório do Tsuchikage em Iwagakure, a Vila da Pedra, Onoki examinava atentamente o fluxo constante de relatórios de inteligência que chegavam da Terra do Vento. Em comparação com as outras aldeias, Iwagakure era provavelmente a que prestava mais atenção a esta guerra. Devido ao conflito entre Kirigakure e Sunagakure, as crises latentes que Iwagakure enfrentava começaram a vir à tona, forçando Onoki a levá-las a sério. Que bando de idiotas inúteis! Após analisar os diversos relatórios e descobrir que a ofensiva de Kirigakure era tímida, hesitante e que até mesmo as operações básicas do acampamento estavam se tornando problemáticas, Onoki não conseguiu conter um palavrão. Em comparação com Iwagakure e Konoha, que tinham ampla experiência em lidar com Sunagakure, o desempenho de Kirigakure em sua guerra contra a areia foi uma humilhação atrás da outra, parecendo absolutamente patético. Se Kirigakure era inútil ou não, Onoki não se importava particularmente. Seu foco estava no fato de que, enquanto a guerra continuasse por mais um dia sequer, o impacto negativo sobre Iwagakure não cessaria. A ideia do aumento dos preços de vários produtos na vila e as crescentes reclamações dos cidadãos enchiam Onoki de intensa irritação e inquietação. Será que ele deveria mesmo levar isso adiante? Onoki ainda estava ponderando. Não ousava tomar uma decisão precipitada. Embora o daimyo e outros oficiais de alta patente fossem todos a favor de resolver os problemas da vila lançando uma guerra externa, Onoki hesitava em agir de forma impulsiva. O país da terra ainda tinha 2 vizinhos poderosos e vigilantes, e ambos os vizinhos nutriam um ódio profundo por Iwagakure. Konoha era um assunto óbvio. Historicamente, Iwagakure sempre gostou de atacar Konoha repetidamente. Somando-se a isso suas experiências na Terceira Grande Guerra Ninja, era evidente que o povo de Konoha desprezava Iwagakure profundamente. Konoha por si só já seria ruim o suficiente, mas havia também Kumogakure, a Vila da Nuvem, que igualmente fervilhava de profundo ódio por eles. Porque ele, Onoki, fora o responsável por deixar o terceiro Raikage dentro das fronteiras do país da Terra, decretando o fim da carreira de um ninja tão lendário e transformando-o em uma lenda histórica do mundo ninja. Após a morte do terceiro Raikage, Kumogakure permaneceu estranhamente calma, sem demonstrar sinais evidentes de buscar vingança. Embora ainda ocorressem provocações, tratavam-se apenas de escaramuças menores. Onoki não era um homem ingênuo. Ele acreditava que, dada a oportunidade, o quarto Raikage não hesitaria em desferir um golpe fatal em Iwagakure. Com esses 2 poderosos inimigos Kumogakure e Konoha presentes, Onoki não ousou fazer nenhum movimento. No passado, ele poderia ter mirado em Konoha como alvo. Infelizmente, a Konoha de hoje não era a mesma de ontem. A Konoha atual não só possuía forças poderosas e bem equipadas, como também amplas reservas financeiras. Eles não temiam que Iwagakure iniciasse uma guerra. Na verdade, Konoha já havia feito preparativos defensivos. Konoha era intocável. A mesma lógica se aplicava a Kumogakure, a menos que ele quisesse levar sua vila ao abismo. Com o olhar fixo no mapa, Onoki ponderou profundamente por um momento antes de balançar a cabeça em sinal de impotência. Espere mais um pouco, espere mais um pouco. Os riscos eram muito altos. Como Tsuchikage de Iwagakure, ele não podia se dar ao luxo de agir de forma imprudente. Caso contrário, com um único passo em falso, ele Onoki poderia passar de grande benfeitor da vila a seu maior pecador. Uma réshea de esperança ainda persistia no coração de Onoki, na expectativa de que uma virada acontecesse. Enquanto Iwagakure permanecesse imóvel por um dia, Kumogakure e Konoha só podiam observar e esperar, aguardando pacientemente o momento certo.
Com certeza, não importa em que mundo você estivesse, sempre haveria pessoas que não temiam nada. Ao observar a receita do imposto turístico da vila, Yan não pôde deixar de sentir admiração por aqueles que, mesmo em meio à eclosão de uma guerra em larga escala, continuaram viajando para todos os lugares. A guerra entre Sunagakure e Kerigakure, na verdade, levou a um aumento significativo no número de pessoas que vinham a Konoha para residência temporária e turismo, algo que Yan jamais havia previsto. Devido ao impacto da guerra, muitas nações menores se tornaram inseguras, fazendo de Konoha a escolha preferida para refúgio e turismo para muitos. Os preços estáveis de Konoha e a segurança garantida da Terra do Fogo atraíram inúmeros visitantes. Será que plantamos, sem querer, um salgueiro que cresceu e se tornou uma árvore frondosa? Refletiu Yan consigo mesmo. Ele não esperava que os preparativos prévios da aldeia, estocar grandes quantidades de suprimentos, controlar os preços internos, mobilizar forças consideráveis ao longo das fronteiras para a defesa, todos esses arranjos tivessem se transformado, aos olhos dos outros, em sinais de segurança e confiabilidade. Ah bem, não adianta pensar demais nisso. O aumento da arrecadação de impostos também poderia aliviar a pressão financeira. Isso era uma coisa boa. Balançando a cabeça, Yan recolheu os documentos e os entregou a Izumi. De agora em diante não há necessidade de me enviar esses documentos. Leve-os diretamente ao escritório do Okage. Acredito que nosso Okage ficará bastante satisfeito em vê-los. Izumi pegou os arquivos, caminhando de forma um tanto desajeitada em seus saltos não muito altos, com um andar um pouco estranho, em direção ao escritório do Okage. Todas as garotas amavam a beleza, e Izumi não era exceção. Influenciada por Tsunade e Shizune, ela, como secretária, também começou a prestar mais atenção à sua aparência. Toque, toque, toque. Ao ouvir as batidas na porta, Yan gritou sem levantar os olhos. Entre. Senhor conselheiro, este é um relatório de inteligência urgente do campo de fronteira. Por favor, analise-o. O ninja da divisão de inteligência abriu a porta, entrou apressadamente no escritório, colocou um pergaminho sobre a mesa e então ficou em posição de sentido rígida, aguardando a resposta de Yan. O acampamento na fronteira? Yan franziu a testa. O acampamento ocidental? O acampamento ocidental estava sob o comando de Jiraiya, protegendo contra Kerigakure e Sunagakure. No clima atual, um relatório urgente vindo de lá não era necessariamente uma boa notícia. Sim, respondeu o ninja da inteligência com uma leve reverência. Yan abriu o pergaminho, examinou rapidamente seu conteúdo e de repente começou a rir. O que diabos estava escrito naquele pergaminho para fazer o conselheiro rir tão gostosamente? O ninja da inteligência estava completamente perplexo. Esses pergaminhos de inteligência criptografados eram apenas para recebimento e verificação. Eles não podiam simplesmente abri-los e lê-los casualmente. Hahaha, Kerigakure é realmente algo fora do comum. Yan riu por um momento antes de pegar o pergaminho, levantar-se de seu assento e sair, fazendo um gesto para que o ninja da inteligência o seguisse. Ao chegar à porta do escritório do Okage, ele instruiu os ninjas a esperarem do lado de fora, abriu a porta e entrou. Tanto dinheiro, tanto dinheiro. Tsunade encarava fixamente os números da arrecadação de impostos no documento, seus olhos praticamente se transformando em símbolos de iene brilhantes, irradiando um brilho dourado. Ela havia se preparado mentalmente para uma queda na arrecadação de impostos da vila. Quem diria que uma enorme surpresa cairia em seu colo? Dê um tempo. Você está praticamente babando, disse Yan, com algumas rugas de expressão surgindo em sua testa ao ver a expressão de Tsunade obcecada por dinheiro. Preciso ir imediatamente à fronteira. Há um assunto no acampamento ocidental que requer minha atenção. É apenas um aumento na arrecadação de impostos. Olha só para você. O acampamento na fronteira oeste? A expressão gananciosa de Tsunade desapareceu, e toda a sua postura mudou. Não é nada grave. Não se assuste, disse Yan, jogando o pergaminho para Tsunade. Tsunade abriu e leu rapidamente. Após uma breve leitura, relaxou. Contanto que não houvesse uma crise na fronteira, tudo estava bem. Com suas preocupações aliviadas, Tsunade bufou com desdém. Kerigakure está sendo muito otimista, pedindo ajuda a Konoha numa hora dessas. De quem foi essa ideia terrível? Da Terumi Mei? Capítulo 413. Não faz muito tempo vocês de Kerigakure estavam zombando de Konoha por sua inação, pulando de um lado para o outro e causando alvoroço. Agora querem nossa ajuda? Você tem muita audácia. Recusos. Eu também tenho temperamento forte, sabia? Agora você vem implorar? Nem pensar. Recusar? Por que deveríamos recusar? Por um instante, Yan ficou surpreso. Ele logo percebeu que Tsunade estava deixando seus sentimentos pessoais tomarem conta dela. Completamente enojada com as travessuras anteriores de Kerigakure, agora que eles estavam batendo à sua porta pedindo ajuda, ela queria rejeitá-los de imediato, sem pensar duas vezes. Além de seu desgosto pessoal, a principal posição de Tsunade era simplesmente manter-se afastada. Que Kerigakure e Sunagakure lutassem sua própria guerra. Não tinha nada a ver com Konoha. Você tem alguma outra ideia? Perguntou Tsunade, olhando para Yan com desconfiança. Não era uma boa situação para se intrometer. Ela esperava que ele não estivesse sendo imprudente. Tsunade preferiria que Yan liderasse um exército para apunhalar Iwagakure pelas costas do que ver Konoha envolvida na guerra entre a névoa e a areia. Não só não havia justificativa plausível, como também não havia necessidade alguma de se envolver. Não havia benefícios a serem obtidos, apenas mais dores de cabeça. Uma ideia? Acho que tenho uma pequena. Yan riu e balançou a cabeça. Vendo Tsunade ficar agitada, ele rapidamente ergueu a mão para acalmá-la e explicou. Ter uma pequena ideia não significa que eu vá colocá-la em prática. Na verdade, o motivo pelo qual pretendo ir ao acampamento na fronteira é justamente para destruir qualquer esperança que Kerigakure possa nutrir. Participar desta guerra não tem sentido para nós. Embora analisar os componentes do veneno e desenvolver antídotos não fosse exatamente o mesmo que declarar guerra, da perspectiva de Sunagakure, as ações de Konoha seriam indistinguíveis de entrar na luta. Se Kerigakure quisesse comprar suprimentos, Konoha provavelmente poderia vender alguns para eles. Afinal, eles vendiam para Sunagakure. Mas desenvolver antídotos específicos para eles? Impossível. Essa era a principal fonte de renda de Sunagakure. Contribuir com isso seria o mesmo que entrar na guerra. Ótimo.
Aliviada por Yan não ter intenção de se envolver, Tsunade soltou um suspiro. Ela temia que ele pudesse agir impulsivamente e atacar, o que deixaria Konoha em uma posição insustentável, alienando a todos. Então, qual é essa sua ideia? Pergunte a eles se estão com falta de suprimentos. Se precisarem, podemos vender um pouco para eles. Você só pode estar brincando. Tsunade revirou os olhos dramaticamente. Yan acenou com a mão. Tudo bem, era só uma brincadeira. Precisamos manter nossas reservas estratégicas. Não podemos simplesmente vendê-las sem critério. Quanto a Kirigakuri, vou recusá-las diretamente. O incidente anterior é a justificativa perfeita. Seu Kirigakuri enviou emissários para nos insultar. Depois disso, ainda espera nossa ajuda? Suma daqui. E se ousar reclamar? Não se surpreenda se interceptarmos seus navios de suprimentos e paralisarmos seu esforço de guerra. Então vá em frente e resolva isso. Não tenho paciência para ver ninguém de Kirigakuri. Ainda bem que Jiraiya os deteve na fronteira, comentou Tsunade, oferecendo a Jiraiya um raro elogio. Aquele idiota finalmente fez algo certo pela primeira vez. Ele os deteve logo na fronteira, não permitindo que puseram os pés dentro. Se tivesse permitido a entrada de pessoal de Kirigakuri em Konoha, e eles começassem a fazer todo tipo de grandes declarações, Konoha não conseguiria se explicar nem com 100 bocas. Interrompê-los e informar imediatamente a aldeia foi o procedimento correto. O que a aldeia decidisse depois não era da conta de Jiraiya. Seu dever era guardar a fronteira, garantir sua segurança e, claro, continuar a orientar seu jovem aprendiz. Dentre seus 3 alunos, Jiraiya estava mais satisfeito com Mizunami. O garoto tinha um talento decente, bastante bom para um ninja nascido civil. Embora não se comparasse a Orochimaru ou Minato, o potencial que demonstrara até então era suficiente para agradar Jiraiya. Em comparação com a diligente, obediente e trabalhadora Mizunami, os outros dois, Sakura e Naruto, estavam dando dor de cabeça a Jiraiya. Seu pensamento inicial era que já que Naruto era tão apaixonado por Sakura, colocá-la na equipe poderia lhe dar uma chance. Mas como as coisas terminaram? Naruto conseguiu o que queria e se tornou companheiro de equipe de Sakura, apenas para dedicar toda a sua atenção e energia a ela. E Sakura? Ela o ignorou completamente. A relação deles era estritamente de colegas de classe e de equipe, amigos, no máximo. Algo mais? Nem pensar. Não importava o quanto Naruto tentasse conquistá-la, o coração de Sakura continuava pertencendo a Sasuke. Após finalizar os assuntos com Tsunade, Yan reuniu sua equipe e partiu imediatamente da vila, dirigindo-se diretamente para o acampamento na fronteira. Do lado de fora do acampamento fronteiriço, Terumi Mei, que havia chegado com 2 esquadrões, não esperava que seu pedido de ajuda fosse recebido com tanta frieza. Ela sequer teve permissão para entrar na Terra do Fogo. Jiraiya a recebeu pessoalmente, mas afirmou francamente que com Kirigakuri e Sunagakure em guerra, não poderia permitir que membros de nenhum dos lados entrassem no País do Fogo ou em Konoha durante esse período delicado, pois isso causaria mal-entendidos. Ele só podia transmitir a mensagem à vila e aguardar instruções, não podia conceder-lhes entrada. Terumi Mei estava frustrada. Ela sabia que aquilo era uma retaliação pela tentativa anterior de sua vila de provocar Konoha. Dadas as circunstâncias, a cautela de Konoha era compreensível. Embora impotente, ela não tinha escolha a não ser esperar pacientemente. Qual é o problema de Konoha? Como parte envolvida na guerra, estamos proibidos de entrar na Terra do Fogo, murmurou um dos ninjas de Kirigakuri que a acompanhavam. Isto é uma afronta flagrante. Primeiro, vendem grandes quantidades de suprimentos de guerra para Sunagakure, depois humilham nossa delegação de enviados e agora nos bloqueiam na fronteira. Não tem respeito pela nossa aldeia. Konoha está indo longe demais. Embora Terumi Mei conseguisse manter a compostura, os ninjas de Kirigakuri que estavam com ela não conseguiram conter suas reclamações. Já chega, interrompeu Terumi Mei. Viemos pedir um favor. É melhor não dizer essas coisas. Se alguém de Konoha ouvir, só vai criar mais mal-entendidos. A causa principal da expulsão da delegação foi que toda a operação tinha sido uma completa tolice, tão tola que a própria Terumi Mei ficou sem palavras. Infelizmente, sua influência na aldeia era muito limitada. Ninguém dava ouvidos aos seus conselhos. Questionar Konoha? Que direito Kirigakuri tinha de questionar Konoha? Mesmo que quisessem questioná-los, não poderiam ao menos manter uma fachada de diplomacia? A delegação não poderia ter ido sob o pretexto de uma visita oficial? Além disso, não poderiam ter enviado alguém de maior prestígio? Enviar alguns soldados insignificantes para questionar Konoha. Quando Terumi Mei soube disso, ficou furiosa e amargamente divertida ao mesmo tempo. Como todos previram, o resultado foi que a delegação de enviados foi sumariamente dispensada por Konoha, sem que ninguém fosse poupado. Yan chegou à fronteira por volta das 22 horas daquela noite. Ele poderia ter chegado ainda mais cedo se não fosse pelo ritmo mais lento do esquadrão Anbu que o acompanhava. Para esta viagem ele viajou leve, sua guarda pessoal consistia apenas em Itachi. Parem. Identifiquem-se. Figuras se aproximavam em meio à baixa visibilidade. O ninja no posto de sentinela imediatamente ficou tenso. Capítulo 414. O Lorde Conselheiro chegou. Por favor, notifique Lorde Jiraiya imediatamente. Um agente da Anbu se revelou para evitar qualquer mal-entendido. Então é um dos nossos. Reconhecendo o uniforme, o ninja no posto de sentinela relaxou e respondeu rapidamente. Enviaremos alguém para informar Lorde Jiraiya imediatamente. Podemos saber quanto tempo levará até a chegada do Lorde Conselheiro? Aproximadamente 5 minutos. Você está brincando comigo? Se não fosse pelo status superior do Anbu e pelo fato de não poderem se dar ao luxo de ofendê-los, o líder do esquadrão de sentinelas teria xingado em voz alta. Qual o sentido de avisar alguém com apenas 5 minutos de antecedência? Eles nem chegariam ao acampamento antes dele. Não é preciso avisar ninguém.
O chefe do esquadrão de sentinelas pode simplesmente me acompanhar até o acampamento. Antes que o ninja sentinela pudesse sequer se mover, Yan e Itachi já haviam chegado. O líder do esquadrão não pôde deixar de lançar um olhar fulminante para o ninja Ambu. Você não disse que seriam mais 5 minutos? É isso que você chama de 5 minutos? Ai. O ninja Ambu tossiu sem jeito, virando a cabeça como se não tivesse visto o olhar acusador. Na verdade, ele não esperava que Yan acelerasse e chegasse tão rápido. Assim, o líder do esquadrão obedeceu às ordens, escoltando Yan de volta ao acampamento principal. É tão difícil, vovô. No acampamento, Jiraiya ainda tentava ensinar o Rasengan para Naruto, mas infelizmente o progresso era mínimo. É normal ser difícil. Nem mesmo um gênio como Kakashi conseguiu aprender. Esta é uma técnica que seu pai desenvolveu, inspirada na Bijudama. Não requer selos de mão e é perfeita para um ninja que tem dificuldade em aprender jutsus como você. É praticamente feita sob medida. Então, você precisa se esforçar. Pense nisso. Quando você dominar o Rasengan, a Sakura não vai olhar para você de forma diferente. Jiraiya começou a animar Naruto, pintando um quadro otimista até mesmo mencionando Sakura. Tudo numa tentativa de motivá-lo a se concentrar no treinamento em vez de deixar Sakura ocupar todos os seus pensamentos. Mas é muito difícil. Depois de todo esse tempo não tenho a mínima ideia, resmungou Naruto, desanimado, jogando-se de costas. A bola cheia de água com a qual ele vinha treinando rolou de sua mão e atravessou o chão, indo em direção à entrada da tenda. Ao ver sua bola de treino prestes a rolar para fora, Naruto instintivamente estendeu a mão para pegá-la. Mas nesse instante, um pé surgiu na entrada, aterrissando em cima da bola. Ei! Naruto saltou do chão. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o recém-chegado falou. O Rasengan é difícil? Não é algo que você consegue fazer praticamente dormindo se tiver mãos? Ao ouvir aquela voz familiar, a mão estendida de Naruto recuou bruscamente como se tivesse sido queimada. Seu corpo inteiro enrijeceu e ele se esforçou para se levantar, parecendo ter sido picado por agulhas. Que diabos? O olho de Jiraiya se contraiu violentamente. Seu pirralho, quando está comigo, você só faz travessuras, apronta e desobedece. Mas basta uma palavra do Yan para você se tornar perfeitamente obediente. Você faz isso de propósito? A ponta da chuteira girou levemente e se ergueu, fazendo a bola no chão voar e cair certeira na mão de Yan. Ele olhou para ela de relance e casualmente a jogou de volta para Naruto, que a pegou atordoado. A bola sofreu danos significativos, mas ainda estamos longe do sucesso. Você é tão incrível, por que não tenta fazer um então? Naruto manteve uma expressão neutra na superfície, mas por dentro já estava resmungando. Só porque ele não ousava se opor a Yan abertamente não significava que não pudesse reclamar e resmungar secretamente. Yan lançou um olhar para Naruto com um sorriso divertido e perspicaz, seu olhar parecendo penetrar o garoto e desenterrar todos os seus pequenos segredos. Isso fez Naruto se sentir um pouco culpado, e ele soltou algumas risadas sem graça. Por falar nisso, isso não é tão difícil assim. É só que mesmo que pessoas comuns aprendam, tem limitações significativas, comentou Yan, erguendo a mão. O chakra começou a pulsar, se comprimindo em uma esfera giratória de energia na palma da sua mão. Viu? Praticamente brincadeira de criança. Yan ergueu uma sobrancelha para Naruto. Olhando fixamente para o Rasengan girando rapidamente na mão de Yan, Naruto engoliu em seco, nervoso. Senhor conselheiro, como o senhor fez isso? Uma vez que você entenda o princípio, é bem fácil de executar. Você ainda tem um longo caminho pela frente, garoto. Cortando o controle de chakra, o Rasengan em sua mão se dissipou rapidamente. Yan deu um leve tapinha na cabeça de Naruto. Seu desempenho recente não tem sido muito satisfatório. Se você continuar a orbitar em torno da Sakura, não terei outra escolha a não ser transferir essa garota para outro lugar. A separação inicial de Naruto e Sasuke tinha como objetivo reduzir possíveis complicações. Mas veja só como as coisas aconteceram. Sasuke estava ficando mais forte a cada dia, como planejado, enquanto Naruto se tornou um seguidor devotado. Foi ridículo. Não, eu e a Sakura não temos nada a ver com isso. Naruto entrou em pânico imediatamente. Yan ignorou seu protesto e continuou. O talento natural de Sakura é, na verdade, bem fraco. Se ela for removida da equipe de Jiraiya, o resultado mais provável é que ela desista e acabe se tornando uma civil comum, caindo no esquecimento. Isso é tão sombrio? Naruto estava genuinamente ansioso e assustado. Ele temia que por causa dele, Sakura fosse transferida e acabasse nem sequer sendo uma ninja, relegada a uma vida comum. Se a Sakura realmente foi transferida por minha causa, ela provavelmente me odiaria para sempre. Vou me dedicar ao máximo nos meus treinos. Vou aprimorar minhas habilidades. Não vou mais incomodar a Sakura sem pensar. Espero que esteja falando sério. Se seu desempenho for satisfatório, posso indicar o caminho certo para Sakura. O talento daquela garota nunca esteve em combate ou no aprendizado de jutsus comuns. Tudo depende do seu desempenho. Se o desenvolvimento de Naruto fosse satisfatório, Yan não se importaria de providenciar um ninja médico para instruir Sakura em jutsus médicos. Comparado a outros caminhos, Sakura se tornar uma ninja médica dedicada e oferecer suporte era uma opção viável. Você consegue fazer isso? Jiraiya ficou boquiaberto ao ver Naruto prometer repetidamente que se comportaria. Todo esse tempo, ele havia quebrado a cabeça tentando ensinar Naruto. E agora? Yan simplesmente mencionou Sakura, e Naruto imediatamente obedeceu. Embora usar uma garota para ameaçar um garoto não fosse a tática mais honrosa, foi eficaz. Além disso, Yan estava apenas falando. Na pior das hipóteses, ele transferiria Sakura para outra equipe ou a faria se concentrar inteiramente no estudo de ninjutsu médico na vila. Ela era uma potencial ninja médica. Por que a deixariam voltar à vida civil? Ninjas médicos eram itens valiosos em todas as aldeias. Estou convencido. Completamente convencido. Jiraiya levantou a mão e fez um sinal de positivo para Yan. Pare com isso, disse Yan, afastando a mão de Jiraiya. Você está muito acostumado a uma abordagem de não interferir, por isso não consegue lidar com o Naruto. Esse garoto está muito indisciplinado e precisa de disciplina. Mande alguém avisar a Terumi Mei. Peça para ela vir ao acampamento. Eu vou me encontrar com ela e esclarecer as coisas, para que Kirigakuri pare de nos perseguir. E quanto aos outros? Perguntou Jiraiya, percebendo que Yan só pretendia ver Terumi Mei.
Os outros podem esperar do lado de fora da fronteira. Se não estiverem satisfeitos com isso, podem ir embora imediatamente. Digam-lhes para não se aproximarem muito da linha da fronteira. Caso contrário, se forem capturados e tratados como inimigos, não poderão nos culpar por sermos implacáveis. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!